O programa Além da Notícia desta noite está sendo ao vivo e o nosso tema é pena de morte. Estou conversando com o Dr. Renan Moreira, estudioso do assunto. Renan, por que você se interessou por estudar pena de morte? Porque, por incrível que pareça, Ronaldo, em pleno século XXI, nós voltamos a discutir isso no Brasil. Existem hoje deputados extremistas do Congresso Nacional que voltam a questionar e querer colocar a pena de morte no Brasil como uma solução viável à nossa violência. Só que isso não aconteceu em nenhuma parte do mundo. Como eu estava dizendo, quando a gente trata de sistema penitenciário, os Estados Unidos, infelizmente, não é nenhum exemplo. Hoje, os Estados Unidos ele tem a maior população carcerária do mundo. Se você for ver, até há pouco tempo atrás, recentemente, nós tivemos manifestações de rua por policiais brancos matando negros, na verdade não inocentes, né, mas negros desarmados, e esses policiais sendo absolvidos. É constante nos Estados Unidos também que pessoas confessem crimes que não cometeram sob tortura psicológica. Então, os Estados Unidos ele é um país realmente admirável em vários pontos, economicamente, em termos de produção. É um país que realmente... Até a sua justiça é inspiradora, até a sua mas justiça também inspiradora. com suas... Mas há muitas falhas, principalmente no sistema penitenciário. E o brasileiro ele gosta de pegar essas ideias dos outros países e aplicar aqui. Só que lá não está dando certo. Na verdade, como já foi dito no primeiro bloco, nós estamos tendo vários movimentos de direitos humanos hoje trabalhando para abolir a pena de morte nos Estados Unidos. E no Brasil isso volta à voga com deputados, não sei se por populismo, clamando a pena de morte de novo como uma solução viável à violência. Vamos continuar aqui usando bastante como referência os Estados Unidos, porque eu tenho bastante dados de lá, que também eles ajudam na nossa reflexão. Ótimo. De acordo com o Centro de Informação sobre Pena de Morte local, lá nos Estados Unidos, a população atual nos corredores da morte é constituída em mais de negros e de latinos. É uma realidade essa também? Negros, latinos, pessoas menos afortunadas economicamente? É natural no mundo que as pessoas que têm menos capacidade econômica, elas acabam sendo vítimas das penas mais extremas. Por falta de advogados qualificados, falta de conhecimento e também porque são mais sujeitas ao crime, sujeitas ao mundo das drogas, então não tem educação, não tem qualificação profissional. Então isso acontece também nos Estados Unidos. Todos os países do mundo acontece isso. Todas as populações marginalizadas acabam sofrendo mais com as penas mais duras, enquanto as pessoas com poder aquisitivo melhor conseguem escapar, vamos dizer assim, dessas penas. Você falou dos países do Oriente Médio, você falou do Japão, Estados Unidos, os dois países de ponta. Quais outros países que a gente poderia citar aqui que têm a pena de morte em vigor? Como eu disse, os países principalmente do Oriente Médio. Agora de cabeça eu lembro Arábia Saudita, Azebequistão, Paquistão. A Rússia tem, mas não usa desde 1999, salvo engano. É como você falou também, muitos têm, mas não usam. Não usam mais, exatamente, não usam mais. Mas é mais comum em países do Oriente Médio e países asiáticos. A gente já falou casos aqui de erros. Você conhece algum caso emblemático? Caso emblemático de erro? Sim. Do próprio Mota Coqueiro, que eu citei. Agora não está me vindo aqui na cabeça outro caso emblemático desse de pena de morte. Nós podemos citar, assim, casos que aconteceram, como, por exemplo, o nosso Tiradentes, que foi condenado à pena de morte por lesa majestade, por ter... Depois se tornam heróis. Ter participado do movimento de independência. Quanto mais rigoroso o Estado, mais esse tipo de alternativa é usado por ele, né? Olha, mais dados aqui. Entre 1930 e 1996, 4.220 prisioneiros foram executados nos Estados Unidos e mais da metade destes eram negros. São também dados de lá que sempre são suscitados nas horas em que se fala muito que são condenados, em sua maioria, aquelas pessoas que geralmente são também foco de discriminação. Exatamente. Principalmente nos Estados Unidos, nos estados sulistas, existe uma forte discriminação aos negros. Agora, sim, não podemos dizer que eles são vítimas. O Obama até fez um discurso recentemente em relação a isso, dizendo que os negros hoje não podem ser mais vistos como vítimas, né?
que só quando eles acabarem com essa vitimização que eles vão conseguir os direitos iguais. Enfim, o que a gente pode dizer com toda certeza é que a população pobre é a que sofre mais. A marginalizada é aquela que sofre mais. Vamos à questão. Nos lugares onde existe a pena de morte, a criminalidade diminuiu? Não. Na verdade, estudos indicam que todos os lugares que colocaram a pena de morte, houve ou uma estagnação da violência, a violência continuou do mesmo jeito que estava, ou até mesmo um aumento. Temos um problema muito sério em relação à pena de morte, que você começa a transformar o Estado numa espécie de inimigo daquela população pobre. Porque para você ele é um bandido, mas para o morador de favela é um irmão, é um amigo, é o colega que jogou bola. Então, isso acaba aumentando ainda mais a discrepância entre sociedade e Estado, abrindo um vão entre os dois. Eu tenho aqui um e-mail, deixa eu ver, é do Diogo dos Santos. Embora se possa discutir a viabilidade ou inviabilidade da pena de morte num dado país, não se pode dizer que tal pena seja ilegítima de maneira absoluta, pois o crivo da justiça no direito penal é exatamente a proporcionalidade entre o crime e a punição. Exatamente. O problema é que quando o Estado ele comete a injustiça, como a gente estava dizendo. Se a gente pegar um inocente e condená-lo à pena de morte, isso é irrevogável, isso é irreversível. O Estado ele tem uma responsabilidade muito maior do que um ser humano. Quando um ser humano mata alguém, é uma coisa atroz. Se o Estado fizer, é 1000 vezes pior. E ele complementa, se é um absurdo punir um ladrão de galinhas com 30 anos de cadeia por desproporcional, também é absurdo apenas recolher à prisão quem é reincidente num crime abjeto e odioso como estupro ou assassinato qualificado. Não sei se ele está defendendo também a pena de morte para casos graves. A função primeira da pena é retributiva, salvo o contrário, seria uma premiação ao crime. É o pensamento que a gente respeita, porque as pessoas têm o direito de realmente questionarem todos os lados. Né? Na verdade, isso é até mesmo um pouco questionado, Ronaldo, nas ciências jurídicas. Qual seria a verdadeira função da pena? Seria punir a pessoa ou ressocializá-la? Eu acredito que também existe hoje no Brasil, a gente está muito raso nessa discussão ainda. Não há uma discussão firme. O que o brasileiro quer? Ele quer punir as pessoas que cometem crimes ou ele quer ressocializá-las? Hoje a gente está vendo até isso, uma discussão maior em relação a isso, em relação à redução da maioridade penal. O debate veio agora à tona com essa votação no Será Congresso. Será que as pessoas são más por natureza e elas jamais poderão voltar ao convívio social? Ou será que a gente pode pegar essas pessoas e ressocializá-las, dando uma educação, qualificando profissionalmente e voltar elas à sociedade? Ao que parece, pelas experiências do mundo, nos países que optaram por ressocialização, deu mais certo. Os países que até hoje usam como forma de punição, eles estão com a criminalidade bem maior. Você sabe o que aconteceu? É interessante isso. Naqueles dias em que estava sendo votada a questão no Congresso Nacional, a mídia começou a falar mais, naturalmente todos nós começamos a debater em todos os lugares, e aí o diálogo saiu deste ponto raso e se aprofundou muito mais. E quando se aprofundou, eu percebi que grande parte da população que era a favor da redução da maioridade penal começou a mudar de lado. Porque começou justamente a enxergar o fundo, a profundidade da questão. Que não está somente agora em levar a diminuir a idade e punir, mas realmente aquela pessoa que cometeu o crime, ela precisa de ajuda também. Exatamente. O problema maior em relação, aproveitando o tema, apesar de não ser o tema hoje proposto, mas é um tema conexo, a redução da maioridade penal, ela tem um problema que o cerne da questão é: qual é a responsabilidade do Estado de um criminoso? Uma pessoa, quando ela comete um crime, é quando várias pessoas falharam. A família falhou, o Estado falhou, a escola falhou, todo mundo falhou. E responsabilizar apenas o criminoso seria uma saída fácil e não muito produtiva. Porque quando você coloca um bandido numa cadeia com outros 30 detentos numa sala onde ele vai ser estuprado, usuário de drogas, quer dizer, ele vai continuar no mundo do crime, ele vai sair de lá pior. Então não adianta simplesmente a gente conversar aqui sobre qual é a melhor forma de punir, mas qual é a melhor forma de que esses crimes não voltem a acontecer.
Eu posso até trazer aqui, você está me fazendo aqui lembrar um caso que, por exemplo, o dado diz o seguinte: a França abandonou o uso da guilhotina apenas em 1981. Então, vejam, 40 anos atrás, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. E eu me lembro de uma história, um fato, se não me engano, no século XIX, na França, em que um condenado à guilhotina era levado à praça pública, na frente de todos ele era ali guilhotinado. E em suas últimas palavras, que lhe foram concedidas, ele disse assim: eu, como últimas palavras, queria dizer que eu perdoo o juiz que me condenou, eu perdoo o policial que vai cortar o meu pescoço, mas tem duas pessoas entre vocês, todos que estão aqui, e olhou para um lado e para o outro da praça, tem duas pessoas que eu não perdoo, o meu pai e a minha mãe, porque não me deram limites. É por aí? É por aí. Não posso botar apenas a culpa na família, né? Porque, de repente, o pai e a mãe também não soube educá-lo porque não teve uma instrução adequada. Mas, quando há um criminoso, foi como eu disse, há sempre a falha de toda a sociedade. Todos nós falhamos. Aí eu estava assistindo um dia desses uma entrevista do deputado Jair Bolsonaro, e ele dizendo assim que ele era a favor da pena de morte, porque ele nunca viu um condenado à pena de morte voltar a cometer um crime. Bom, isso é uma verdade, mas resolveu o problema? Na verdade não resolveu, porque quando você mata aquele criminoso, toda a família dele sofre com aquilo, você está causando mais comoção. Se você colocasse ele numa cadeia, desse uma ressocialização, uma reeducação e voltasse ele com ele na sociedade, sempre dizendo, nenhum criminoso é coitado, não é isso que a gente quer dizer, que é para passar a mão na cabeça dele e botar ele de volta na rua. É para simplesmente transformá-lo ele num cidadão de bem. Porque o crime que ele já cometeu, infelizmente, a gente não pode voltar atrás, está cometido. Não, mas também um condenado à pena de morte voltar a cometer crime... só se ele ressuscitasse, né? Isso ele não pode. Exatamente, ele não pode. É forçoso, a reflexão é forçosa. Exatamente. Bom, por que se gasta tanto com um condenado à pena de morte? Dados aqui dizem que se gasta com um condenado à pena de morte cerca de 2,5 milhões de dólares para executá-lo? Exatamente, porque ele passa anos no corredor da morte. E não é caro, e não é barato o custo da execução. A execução é caríssima. Então, você tem toda uma mobilização estatal para aquele evento, vamos dizer assim, e custa uma fortuna. Mas, como dizem, né, se esse dinheiro fosse gasto, talvez na educação, como tem um ditado, quando você abre uma escola, fecha-se uma cadeia, né? Você disse que o sistema prisional no americano não é exemplo para nenhum outro. É o quê? As prisões lá não ressocializam? Não, na verdade eles não têm um sistema de ressocialização bom e o americano ele tem isso na cultura dele muito forte, de que o criminoso ele deve ser punido e não ressocializado. Tem até várias séries de TV em relação a isso. Algumas séries americanas que mostram exatamente isso, que é um sistema prisional até um pouco parecido com o brasileiro. O brasileiro é, obviamente, muito mais precário. E acaba que eles não se ressocializam e voltam para a sociedade, voltam criminosos para a sociedade e voltam para a cadeia de novo. Qual seria o modelo adequado para se reintegrar um cidadão que cometeu um gravíssimo erro na sociedade? Mas existem vários países da Europa que estão fechando presídios hoje. Fechando presídios porque investiram em educação, investiram em saúde, investiram em direitos humanos. E hoje eles estão dando certo porque a criminalidade está acabando nesses países. Quanto mais o IDH do país, menor a violência. Você vai vendo uma diminuição do cometimento de crimes nesses países europeus. Existe algum país que hoje sirva de um modelo melhor? Onde haja uma situação em que se possa olhar com esperança? Não, recentemente eu estava vendo dados da Suíça, eles estão indo muito bem. Aí o brasileiro vem e diz assim, mas se comparar a Suíça, por que não? Por que a gente não pode tentar fazer o melhor? Porque a gente sempre acha que a gente não vai ser capaz de fazer isso. Você falando da Suíça, eu estou lembrando aqui da condenação ou dessa investigação que está envolvendo o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, que ele, por idade, já está na casa, passou dos 80,
ele reivindicou na justiça lá onde ele está, a justiça americana, não é? Porém, ele está ainda na Suíça, se não me engano. É lá onde ele está na Europa, querendo ser extraditado, a justiça americana quer extraditá-lo para lá. E aí ele disse assim, olha, eu gostaria de uma prisão domiciliar, porque eu já tenho mais de 80 anos, preciso de cuidados médicos. Aí lá, eu acho que é a justiça, acho que é a Suíça. Aí então um representante do Estado da Suíça disse assim, não, o senhor fique muito tranquilo, nossos hospitais penitenciários são os melhores. Então, justamente, esse é o sistema eficaz. Quem deve paga e é bem cuidado mesmo assim. Não é? Tem tudo que precisa lá dentro. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna na sequência do Além da Notícia para o terceiro bloco falando sobre o tema de hoje, pena de morte.